A subida de Napoleão Bonaparte ao poder não foi boa para Portugal. Logo de começo mostrou seu ódio pelo pequeno país. Insistiu pelo abandono da aliança inglesa, pela abertura dos portos portugueses à França, pela concessão de vantagens comerciais aos franceses, pela extensão da Guiana Francesa até o Amazonas, pela cessão de uma parte de Portugal à Espanha. Napoleão não desistiria facilmente de seu intento e em 1807 seu general invade Portugal seguindo a linha do rio Tejo. E assim, seguindo o prudente conselho de Sir Sidney Smith, comandante de uma esquadra inglesa, o príncipe regente Dom João refugia-se no Brasil, deixando aos ingleses a defesa de Portugal. Em 1816, Dom João VI é proclamado rei de Portugal, Brasil e do Algarve. Essa notícia é recebida com desgosto pela população de Portugal, pois consideravam o rei um foragido, e que beneficiaria mais a colônia, pois a afeição do novo rei pelo Brasil manifestou-se logo no primeiro ano de seu reinado. Em 1822, após a partida do rei para Portugal, o Brasil declarou-se independente, e Dom Pedro I proclamado imperador. As tropas portuguesas e as da Marinha fizeram uma leve tentativa para conservar a autoridade régia na América do Sul, mas foram rapidamente vencidas por Lord Cochrane, que tinha entrado para o serviço do Brasil, e a separação da colônia da sua mãe-pátria ficou sendo um fato consumado. Com o reconhecimento da Declaração de Independência do Brasil em 1825, Portugal acentuou a expansão territorial no interior da África. Mas o declínio mais forte da antiga potência marítima começa em 1870, quando Portugal começa a ter de enfrentar as potências europeias para conservar o resto de seu fragmentado império. Desde a independência do Brasil em 1822, uma onda de choque emocional e material se bate nos portugueses, pois o Brasil foi o pilar do império e símbolo de orgulho nacional. A partir de 1870, além do interesse comercial, começa a intensa exploração científica e geográfica, e o rei Leopoldo II da Bélgica cria uma associação para explorar o Congo, ignorando os interesses portugueses na região. Em 1875, 74 estudiosos fundam a Sociedade de Geografia de Lisboa, para apoiar a exploração tal como as outras nações europeias. Preparam então as primeiras expedições científico-geográficas, que entre 1877 e 1885 mapearam o território. Pretendiam fazer o reconhecimento dos rios Cuango, Congo e Zambeze, concluindo a Carta da África Centro-Austral, para manter estações civilizadoras portuguesas no interior. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros reafirmou a tradicional aliança luso-britânica, propondo abrir Moçambique e Goa ao comércio e navegação britânicos, em troca do reconhecimento no Congo. Em 1883, Portugal ocupou o norte do rio Congo e no ano seguinte firmou um acordo com os ingleses, reconhecendo o direito a ambas as margens. O acordo foi de imediato denunciado pelas restantes potências, levando à convocação da Conferência de Berlim por Bismarck, para dirigir os conflitos, incluindo a oposição luso-britânica à expansão de Leopoldo II. Contudo, a aliança decepcionou. Sob pressão da Alemanha e da França, Portugal perdeu o controle da Foz do Congo, mantendo apenas Cabinda, cujos líderes assinaram o Tratado de Simulambuco em fevereiro de 1885, pelo qual aceitavam ser um protetorado da coroa portuguesa. A partir de 1946, como forma política de evitar que Portugal fosse considerado uma potência colonial nos fóruns internacionais e na esperança de preservar um Portugal intercontinental, o Estado Novo passou a designar as colônias por províncias da Além-Mar ou províncias ultramarinas, considerando que esses territórios não eram colônias, mas sim parte integrante e inseparável de Portugal, como uma nação multirracial e pluricontinental. Em 1961, um movimento anticolonial manifestou-se em Angola, com o surgimento de dois partidos de luta armada, iniciando a Guerra Colonial Portuguesa. Em Moçambique, as operações de guerrilha começaram em 1964. Após a morte de Salazar, Portugal aceitou conceder, em 1972, uma limitada autonomia a Angola e a Moçambique. Após a Revolução dos Cravos na metrópole,
os portugueses concordaram em conceder a independência às suas colônias em 1975. Em Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique toma o comando do país. Em Angola, uma guerra civil entre 4 movimentos de libertação durará até 2002 e conduz a uma degradação da situação no país. A Guerra Colonial Portuguesa se dá em face à recusa de Portugal de garantir a independência aos seus territórios africanos. O restante do Estado português da Índia foi anexado em dezembro de 1961 pela União Indiana. Na altura da Revolução dos Cravos, processo revolucionário que ditou o fim do Estado Novo e do colonialismo português, foi reconhecida a independência da Guiné-Bissau e garantida a independência a Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. O fim, de fato, do Império Português ocorreu em 1975, quando as suas colônias proclamaram em massa a sua independência, ou viram a sua independência reconhecida por Portugal. Ou ainda quando Timor-Leste, que proclamou unilateralmente nesse mesmo ano a sua independência, foi imediatamente invadido e ocupado pela Indonésia. Macau foi o único que não proclamou a sua independência em 1975, mas esta possessão colonial, encravada em terras chinesas, possui uma situação colonial peculiar e única no Império Português. No Oriente, a resistência à dominação portuguesa manifestou-se no contexto da descolonização europeia. Portugal recusou-se a acatar o pedido da Índia para rescindir sua posse. A atitude era condenada pelo Tribunal Internacional e pela Assembleia das Nações Unidas, que se pronunciou a favor da Índia, que impediu Portugal de deslocar militares para sua defesa. E após vários protestos pacíficos com o governo português liderado por Antônio de Oliveira Salazar, que recusou negociar, em dezembro de 1961, a União Indiana invadiu os territórios de Goa, Damão e Diu. Uma força de 40 mil soldados da Índia independente conquistou Goa numa ação armada, feita por terra, ar e mar, que durou cerca de 36 horas. Acabou com o domínio português de 451 anos em Goa, encontrando pouca resistência, e integrou o Estado português da Índia no seu território. A maioria das nações reconheceram a ação da Índia, no entanto, Salazar recusava-se a reconhecer a soberania indiana sobre os territórios, mantendo-os representados na Assembleia Nacional até 1974, altura em que se deu a Revolução dos Cravos. A partir de então, Portugal pôde restabelecer as relações diplomáticas com esse país, começando pelo reconhecimento da soberania indiana em seus antigos territórios. No entanto, aos habitantes que o pretendessem foi dada a possibilidade de manterem a cidadania portuguesa. O Timor português, atual Timor-Leste, proclamou sua independência em 1975, mas foi anexado no mesmo ano pela Indonésia, se tornando a província de Timor-Timur em 1976. Consequentemente, esteve sob administração indonésia até o referendo de 1999, seguida da administração provisória da ONU, até 2002, quando Portugal reconheceu a sua independência. Pode-se considerar o fim oficial do Império Português em 1999, mais precisamente no dia 20 de dezembro, quando Macau, o último território sob sua administração, foi finalmente devolvido e passou para a soberania da República Popular da China, como região administrativa especial, que sempre defendeu que Macau era, desde os tempos mais remotos, um território inalienável da China, mas ocupado gradualmente por Portugal desde o século XVI. 7 das ex-colônias de Portugal, hoje países independentes, têm o português como sua língua oficial. Juntamente com Portugal, são agora membros da comunidade dos países de língua portuguesa, que, quando combinadas, totalizam mais de 10.742.000 km², ou 7,2% do território da Terra. Hoje, o português é uma das principais línguas do mundo, sendo o 6º idioma mais falado, com cerca de 240 milhões de falantes em todo o mundo. É a 3ª língua mais falada nas Américas, principalmente devido ao Brasil, embora haja também comunidades significativas de lusófonos em países como Canadá, Estados Unidos e Venezuela. Além disso,
Existem inúmeras línguas de base portuguesa, incluindo o utilizado pela população da comunidade cristã em Malaca. É também a língua franca em muitas antigas possessões coloniais na África e a língua oficial em 8 países, sendo também a língua cooficial juntamente com o cantonês na região administrativa de Macau. Deixou sua influência no Japão, com diversas palavras de origem portuguesa no léxico japonês. No cyberespaço, estima-se que o português seja a 5ª língua mais utilizada da internet, e na Wikipédia tem atualmente a nova maior quantidade de artigos publicados. Em função da sua importância internacional, Portugal e Brasil lideram um movimento para incluir o português como uma das línguas oficiais da Organização das Nações Unidas. A presença portuguesa deixou também uma vasta herança humana, gastronômica, cultural e arquitetônica em vários continentes. Um legado extraordinário, sabendo que o total da população portuguesa era em 1527 de apenas 1,2 milhão de habitantes.